Olá vocês, estamos aqui com mais um programa Mais Inclusão, uma realização da TVC, do Correio da Manhã, que a gente só tem que agradecer essa grande oportunidade de trazer aqui uma pauta leve, quebrar paradigmas referente a assuntos da luta, do direito das pessoas com deficiência. Estou aqui hoje apresentando o programa Mais Inclusão. Eu sou o Anderson Lopes, seu medalhista paralímpico. Estou aqui hoje com uma camisa azul, listrada de branca e azul. Estou com o cabelinho baixo cortado, tenho pele branca, estou com uma barba e mamãe. Continuo ainda falando que eu sou bonitão e, logicamente, eu acredito. Sou uma pessoa com deficiência, com uma paralisia cerebral que diminuiu o movimento em todo o meu lado direito, braço e perna, mas me deu um grande dom, ser atleta paralímpico e ganhar 2 medalhas paralímpicas, tanto em Atlanta 96 e em Sydney 2000, lançando disco. Mas eu falo que não é lançando disco para ganhar medalha de ouro, prata e bronze. É ganhar a melhor medalha, é a medalha da cidadania. E esse programa foi feito para você, para a gente estar falando de coisas leves, de coisas tranquilas e do direito das pessoas com deficiência. E nesse programa especial de hoje, eu trago aqui para vocês um grande, mas grande amigo que está aqui presente, Marcelo Cunha, esse cara que revolucionou, vocês vão conhecer um pouco mais a questão da pintura, dos desenhos. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, irmão. O prazer é todo meu, com certeza. Anderson, é uma alegria muito grande te encontrar. Eu sei disso. Aqui e poder rever pessoas nesse ambiente onde a causa da pessoa com deficiência física é apresentada de maneira leve, como você colocou. Sim. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para desmistificar um pouco desse peso que é falar, né, da pessoa com deficiência. E as pessoas encaram de maneira muito negativa, quando na verdade é exatamente o contrário. Marcelo, se descreve aí pro pessoal, como é que você tá? Continua bonitão, hein, cara? Graças a Deus, né, cara? Deus é muito bom. Amém. Então, eu sou o Marcelo Cunha, eu tenho a pele preta, né? Uso óculos, cabelo baixo, estou usando uma camisa amarela. Eu sofri uma lesão, um mergulho em cachoeira, fiquei tetraplégico, perdi todo o movimento do pescoço para baixo, de início, né? Hoje tem movimento de braços, mas tem as mãos paralisadas. Mas uma vontade muito grande. Usuário de cadeira motorizada. Que não é cadeira elétrica, é cadeira motorizada. Cadeira elétrica mata. Cadeira elétrica é aquela que dá choque. Cadeira motorizada. Nossas pernas, né? Que faz o uso da vida diária aí, né? Exatamente, constantemente. Marcelo, começar aqui o programa, fala um pouco da sua vida, desse acidente aí pra galera que tá em casa se aventurando em praia, em cachoeira, achando super-homem. E a gente, quando é jovem, a gente se acha muito o Superman. E muitas das vezes acontecem coisas que modificam a vida, como aconteceu na tua, né? Sim, com certeza. Eu tinha 21 anos de idade. Na flor da idade, né? Na flor da idade. Eu gostava de mergulhar em cachoeiras e praias. Mergulhar de cabeça, aquela coisa de busca de adrenalina, uma coisa muito presente na juventude. Na época eu tinha muitos sonhos, eu era desenhista, a minha formação é desenho artístico publicitário. Então a minha pretensão era me tornar um publicitário, crescer, me formar. Mas aí veio esse acidente. Bati de cabeça no fundo da cachoeira. Foi aonde isso? Em Casimiro de Abreu. E ali eu perdi todo o movimento do pescoço para baixo. O interessante é que, quando eu mergulhei sem vontade. Eu sabia que ele era perigoso. Mas queria aventura, né? Interessante, cara. Isso tem a ver com todos nós, né? Muitas vezes a gente sabe que não deve fazer uma coisa. E foi exatamente o que eu experimentei naquele dia. Estava sozinho? Não, estava com um grupo de amigos. Eu fui para a cachoeira, não para mergulhar. Eu tinha ido apenas para bater papo. Para curtir, né, o ambiente. Exatamente, porque eu sabia que era perigoso. E aí, no momento que eu estava ali batendo papo, apareceu uma pessoa, amigo nosso, com um grupo de amigos de um outro acampamento, e ele começou a me convidar para mergulhar. De início eu falei que não. Conhecia o ambiente, você, local? Conhecia, só que a questão foi que no dia anterior tinha chovido, formou-se alguns bancos de areias. E aí foi exatamente um desses que eu acertei. Só que antes de eu mergulhar, eu subi numa árvore,
que ficava acima de uma pedra, ficou mais alto. Mais aventura ainda, né? Exatamente. E aí eu falei para ele, olha, capricha na filmagem, porque vai ser meu último mergulho. E Chegou a falar isso? Falei. Caramba, Marcelo. Isso foi gravado. Foi gravado. Eu não vi essa filmagem. Eu fico feliz por não ver, porque eu não sei como que eu me sentiria. E aí ele gravou tudo isso. E interessante que, graças a Deus, 2 anos antes desse acidente, em 89, eu fiz um curso de socorrista na Cruz Vermelha. De forma que quando eu mergulhei, bati de cabeça no fundo do rio, nesse banco de areia, e perdi todo o movimento, tentei subir à tona, não conseguia. Na hora deu aquele insight, eu falei, tive uma lesão na cervical. Você mesmo já se auto-identificou o que estava acontecendo? Na hora eu falei, tive uma lesão na cervical. Mas foi o quê? Você mergulhou a pancada de cabeça? Mergulhei, as mãos não aguentaram a pressão do mergulho, do corpo, né? E a cabeça chocou lá no banco de areia. E na hora eu fiquei paralisado, a água batia na superfície da água e eu fiquei rodando, não subia, né? E prendi o fôlego, felizmente não bebi água, graças a Deus. E ali naquele momento foi um divisor de água, porque foi um momento que eu me encontrei com Deus de maneira muito intensa. Eu cresci, na verdade, nesse ambiente de igreja, né? Sempre em casa éramos ensinados nesse caminho, mas naquele momento ali, eu falei, Senhor, se não me encontrarem, eu vou beber água. E se eu beber água, eu vou morrer. Então, perdoe os meus pecados. Foi uma coisa impressionante. Foi exatamente o que eu falei. Momento único, né? Foi único. E interessante que eu falei, mas se não for da tua vontade que eu morra hoje, se eu sair daqui, eu quero fazer o melhor com a minha vida. Nessa hora, um garoto de baixa estatura bateu com os pés nas minhas costas. Eu subi à tona, ele me segurou brevemente. O tempo de eu respirar, cara. E naquele momento ele me soltou e falou, encontrei o Marcelo. E me soltaram, ele me soltou, e um grupo de amigos veio, me levantou e me levou para a margem do rio, onde, ironicamente, eu promovi o meu primeiro socorro. Depois que a voz voltou daquele momento de choque, eu fui orientando o que fazer. Tá, depois desse momento, Marcelo, vem aí a questão que a palavra é essa mesmo, do luto emocional, de saber assim, por que comigo? O que aconteceu comigo? Como foi esse processo e o processo de reabilitação? É como eu falei para você, eu tinha muito sonho, e essa pergunta foi inevitável. Por que comigo? E, sobretudo, porque eu convivi com pessoas que não tinham essa mesma visão que eu tinha. Você nunca viveu nesse mundo da pessoa com deficiência antes? Não, eu nunca imaginava. A única vez que eu sentei numa cadeira de roda foi quando trabalhava como recepcionista no Hospital São Lucas. E eu sentava ali, brincava com a cadeira de roda, foi o único contato que eu tive. Eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas com deficiência. E, de repente, me vi nesse universo, né? Mas, felizmente, eu, depois de internação, depois de passar desse momento de luto, de entender que a minha nova realidade precisava ser vencida, eu comecei a buscar possibilidades. Olha só que interessante, para você que está aí assistindo o nosso programa especial, ele fala muito da palavra Deus, no sentido de que me deu uma nova oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Rapaz, ele, na verdade, fez com que eu tivesse uma possibilidade antes do acidente, porque a minha formação é desenho artístico publicitário. Sim. E aí eu tive uma alegria de ver no telejornal muito rapidamente um deficiente físico pintando com a boca. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Você no hospital mesmo? Você não, viu? Estava em casa já. E aí me colocaram na cadeira, meus irmãos, né? E ali colocaram meu bloco de desenho que eu usava no período de curso. E aí eu comecei a fazer um desenho, foi o meu primeiro. E desde então eu comecei a investir mais. Comecei a desenhar, depois a pintar no ano seguinte. Então, peraí, caramba. Você não pinta com as mãos? Com a boca. Com a boca? Com a boca. Claro que eu sei, mas fala pro pessoal aí como é que você pinta. Exatamente, eu comecei a pintar com a boca. Foi um desafio muito grande, porque eu tinha uma habilidade muito grande com as mãos enquanto desenhista. E, de repente, a única possibilidade era com a boca. E isso foi desafiador demais. As dores foram intensas. Eu lembro que algumas vezes eu considerava a possibilidade de não continuar. Desistir no meio. Porque a dor era muito intensa. Mas aí você tem que entender que aquele é um momento de preparo para uma nova etapa da vida. E por eu pensar exatamente dessa maneira,
é que a minha vida se transformou no que é hoje, né? Em 94, comecei a pintar quadros no intuito de começar a vender. E aconteceu. O vender que você fala para sobreviver. Exatamente. Que você estava tetraplégico, numa cadeira de roda, num país que as legislações de pessoas com deficiência ainda era muito fraca, muito. Eu lembro que te conheci há quase 30 anos atrás, te encontrei, você já como pintor de boca. Exatamente. E eu como atleta paralímpico, eu falei, esse cara é fera. E a gente foi construindo uma relação importante na luta por direitos. Você na pintura e na cultura e eu no esporte. Exatamente, usando aquilo que Deus deu pra gente. Os nossos dons. Exatamente. Às vezes o cara tá em casa, não sabe o dom que tem, vai descobrir. Cada um tem um dom maravilhoso. Então, assim, eu pintei, cara, intensamente. Eu agarrei com todas as forças a oportunidade que surgiu para mim. E eu entendia que aquele era o caminho, né? E durante 10 anos, eu pintei e tive a alegria de vender muitos quadros. Mas eu quero ressaltar uma coisa que me agoniou bastante. Porque as pessoas não valorizavam. A gente vive num país, como tantos outros, que infelizmente não valorizam a arte como arte, né? Eles olham para nós com coitadismo, entendeu? E muitas pessoas falavam assim, eu vou comprar o teu quadro para te ajudar. Mas é um te ajudar carregado de, sabe, de pena. Aquilo me incomodava intensamente. Isso é irritante escutar, porque teus quadros são maravilhosos. A gente está falando aqui de um artista plástico, que a gente vai deixar as redes sociais aí, onde o pessoal pode encontrar. A gente vai botar aqui algumas fotos dos quadros dele. É coisa maravilhosa, gente. Não é tipo assim, eu vou comprar um quadro porque é o Marcelo Cunha, deficiente cadeirante. Não, é porque o Marcelo Cunha pinta bem. E tem uma história por trás daquilo, que é o mais importante. Sim, é uma história que ela pode ser conhecida e lida também. Porque além da pintura, eu também comecei a escrever. Eu lembro-me que um dos eventos que a gente fez juntos foi lá na Cinelândia. E ali eu exatamente lancei meu primeiro livro, Renascido da Dor. Deixa eu só falar, antes dele falar do livro, quando ele tocou na Cinelândia aqui, me fez lembrar, a gente não tinha espaço fechado para fazer eventos, e tinha artistas, tinha atletas, tinha grupos de dança, tinha grupos da ZAPAI que queriam fazer apresentações e ninguém abria os teatros e os clubes para gente. A gente resolveu fazer em praça pública no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta. Todo 21 de setembro a gente ia para uma praça pública e foi aí que você começou a pintar em praça pública. Exatamente. Boa lembrança, Marcelo. Não, e isso nos remete a um período onde a gente tinha limitações, mas éramos ilimitados nos nossos sonhos. Você como atleta, eu quanto artista, né? E ali enveredando por aquele caminho quanto escritor. E isso me fez entender que esse universo só tinha campeão, cara. Caramba. Gente vencedora. Porque a despeito de sol quente, chuva, a gente estava ali... lá, o microfone falando sobre a luta. Exatamente. E você estava falando do livro, né? Aí o livro surgiu... E esse livro, ele me permitiu compartilhar um período de 7 anos que eu percorri para superar as minhas limitações físicas. E também já começar a divulgar de maneira mais ampla o meu trabalho enquanto artista plástico. E isso foi muito bom porque esse livro, posteriormente, que foi feito inicialmente como produção independente, foi comprado o direito dele por uma editora que distribuiu para o Brasil inteiro. Qual o nome? Renascido da Dor. Renascido da Dor. E aí ele chegou a muitas escolas. E eu fui privilegiado, cara, por um compartilhamento que engrandeceu, sabe, a alegria que eu carrego no meu coração. De ter uma limitação, mas não me prender a ela. Eu acho que muitos de nós, né, enfrentamos isso em todas as circunstâncias. Claro. Quer tenhamos uma limitação física aparente ou não. Porque eu acho que aqui nesse programa é muito notório o fato de pessoas que têm uma deficiência encontrar muito mais pessoas sem deficiência que sofrem. Eu encontro. Eu sou assim também. Caramba, eu às vezes fico pensando, encontro algumas pessoas que não têm um problema grave, mas transforma a vida dela num problema. Coloca o problema no pedestal, cara, e fica adorando, entendeu? E às vezes a gente fez os nossos problemas nossa solução. Exatamente. E nesse livro, Renascido da Dor, eu consigo desmistificar um pouco, primeiro, do meu universo,
eu começo a renascer para uma nova realidade, buscando tocar pessoas e chegar a um novo universo e dizer assim, ó, você pode ser um vencedor, desde que você não se vergue diante das dificuldades, desde que você não coloque o seu problema no pedestal e fica ali adorando todo dia, sabe, de maneira poliqueixosa, tornando-se uma pessoa, às vezes, com todo respeito a cada um que está nos ouvindo aqui, né, às vezes insuportável. Cara. Chata. E eu não consigo reclamar da vida. Eu também não. Às vezes as pessoas falam assim, caramba, o Anderson só vive rindo, alegre. Eu falei, eu vou chorar porque... Exatamente. Lógico que a gente tem dor, tem problema, falta de dinheiro, a gente está precisando de patrocinador aqui pro programa. Você que está assistindo aqui, ó, entra em contato com as nossas redes sociais. O Marcelo Cunha, esse artista plástico maravilhoso, que fez da sua arte um divisor de águas. Exatamente. E eu sei que não foi só para você, para sua família também. Com certeza. É interessante você falar isso, Anderson, porque quando a gente sofre um acidente, ou que você nasceu com uma deficiência, a gente transforma a vida da nossa família. Eu lembro que a minha família sofreu muito, mas esteve do meu lado o tempo inteiro. E eu carregava comigo o sentimento que era o seguinte, uma hora eu quero transformar tudo isso, sabe, em alegria, em orgulho. E a pintura me permitiu fazer isso. A minha postura também, diante das dificuldades. Então, assim, hoje eu tenho uma família que se orgulha do Marcelo. A base. Com certeza. E eles se orgulham, e não é um orgulho barato, sabe? Porque eu busco brilhar. Eu busco fazer a diferença em todos os lugares que eu estou. E não é uma coisa que é apelativa, não. Eu faço isso não somente aqui no programa. É interessante que eu, às vezes, estou na rua, no shopping, no espaço público, no ônibus, no trem, no Brasil ou fora do Brasil, eu falo da mesma maneira que eu estou aqui, cara. Isso é impressionante porque são oportunidades únicas da gente mostrar quem a gente é. E esse sorriso que eu dou hoje, esse bate-papo que eu estou tendo com você aqui, eu já fiz muitas vezes, em muitos lugares onde as pessoas nem esperavam, cara. Eu acho que o Deus escreve certo por linhas tortas. É. A gente vai ter que terminar esse primeiro bloco. Viu como passa rápido? Passa. Ó, você que está em casa aí, ó, vai, bebe uma aguinha, a gente já volta. Marcelo Cunha, artista plástico, pintando com a boca, falou agora da sua trajetória de vida. No próximo bloco ele vai falar Marcelo Cunha, profissional. A gente volta já. Olá vocês, estamos de volta com o programa Mais Inclusão, nesse dia especial, falando sobre pintura, artista plástico, falar sobre quebra de paradigmas, falar sobre direito das pessoas com deficiência, com esse cara aqui, olha, fundamental para a sociedade. Mas, Anderson, por que fundamental? Porque é um exemplo claro que a deficiência que aconteceu em sua vida, se você não viu o primeiro bloco, volta aí, você pode ver como foi importante. Marcelo, vou fazer aqui uma afirmação. Aquele mergulho, né? Mudou a sua vida, mudou a vida da sua família e através da tua arte você muda a vida de milhares. Graças a Deus. Pintando quadros, escrevendo livros. Como é que foi essa revolução na tua vida, irmão? Cara, foi um presente de Deus. O desafio, de verdade, para quem entende o valor dele, se torna uma pessoa bem-sucedida. Independentemente, sabe, do alcance que você tenha, porque às vezes uma pessoa não tem visibilidade nenhuma nas redes sociais, mas ela é bem-sucedida no seu lar, na sua casa, sabe, no seu trabalho. E é isso que eu busco ser o tempo inteiro. E aí, quando eu saio daquele período, né, cara, de me valorizar enquanto profissional. E como eu falei... caminho, né? Exatamente. Novo caminho. E eu falei há pouco, né, cara, do quanto eu me senti angustiado de uma falta de valorização. E aí Deus, de maneira muito especial, permitiu que eu estivesse numa feira, como tantas outras que eu participei, e ali encontrei uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. E interessante que tem a ver com a nossa história. Porque um dia eu estive, não eu, mas a minha irmã, que era uma guerreira do meu lado, a Mônica, ela foi até a Andef, chegou ali para solicitar alguns materiais
para que eu pudesse usar no meu material de divulgação. E aí deram para ela uma fita de um camarada que pintava... Uma fita VHS, né? Porque VHS. Não tinha nem internet, não existia, tinha nada, cara, ainda. E aí ele deram para ela uma fita VHS com o Gonçalo Borges, que a fita não estava com uma boa qualidade, então não utilizei tanto nas palestras, mas vi muitas vezes como inspiração. E a outra foi da Paralimpíada de Los Angeles. E aí ela trouxe para mim... Acho que foi a Paralimpíada de Atlanta. 96. Exatamente, Atlanta. E aí a gente usou em muitos programas. Falei da Andef, falei dessa importância. Mas essa fita com má qualidade me permitiu, muitos anos depois, encontrar nessa feira uma pessoa que foi divisor de água para a minha carreira artística. E aquele sentimento que eu sentia, sabe, que era uma angústia muito grande de não ser valorizado. Quem aparece lá? O Gonçalo, cara. Caramba, andando, sério? Quando ele batia o olho, eu falei, é o cara da fita. Aí tu vê como que Deus usa os elementos de maneira tão especial. E aí ele entrou, eu falei, Valt, que era o meu acompanhante, né? Falei, Valt, chama aquele cara lá que eu preciso falar com ele. Só para você ter uma ideia, Marcelo faz uso de cadeiras motorizadas e tem que ter um apoio técnico, né? Eu falo que é o anjo da guarda em todos os momentos para fazer da sua vida diária uma qualidade de vida. Então ele tem alguns ajudantes, né? No seu dia a dia, que toma conta dele, que está sempre por perto, e aí era o Walter nesse momento. O Walter, ele chegou junto comigo nesse empreendimento, cara, que foi divisor de água para minha vida. Falei, chama aquele camarada porque minha vida vai mudar. E interessante que eu falei para ele, quando o Gonçalo se aproximou, eu estava com uma coleção de obras, eram 7 quadros, era uma exposição coletiva. Isso era onde? Em São Paulo, na Reatec. Na Reatec, na Reatec, uma grande feira, né? Feira gigantesca, tem que voltar. E aí ele entrou naquele espaço que era uma exposição coletiva, ele foi se aproximando das minhas obras, ele falou, mas você está expondo fotos? Eu falei, não, são pinturas. E ele foi se aproximando, aí perguntou se eu tinha algum patrocínio. Eu falei, não tenho patrocínio. E aí ele falou, você pinta muito. Você vai voltar para o Rio quando? Eu falei, volto no domingo, na segunda-feira. Você vai ligar para essa pessoa e pediu para a acompanhante dele me dar um cartão, e fazia parte, que ela era diretora da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Não conhecia ainda. Que interessante, Marcelo, você fazendo essa tua fala, o que você menos queria é que alguém comprasse ou te patrocinasse porque você está na cadeira de roda. Sim. E o Gonçalves, né? Gonçalo Borges. Ele falou, tua pintura é boa. Não, ele conhecia um cara que já, na época, ele já pintava há 37 anos, com a boca e com os pés. E aí ele olhou o meu trabalho, me deu o cartão, voltei para o Rio, liguei para São Paulo. Não demorou muito, regressei para uma outra feira. Nessa outra viagem, que demorou uns 2 meses depois, eu já fiz uma entrevista. Isso foi no mês de julho. Quando foi em dezembro, eu fui aceito na associação. Ingressei como bolsista. Qual o nome da associação? APBP, Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Tem redes sociais? Tem. Então vamos botar aqui as redes sociais para o pessoal ver. E só tem gente fera. Tá, então me explica agora aí. Agora o tema começou a esquentar aqui. Existe uma associação de pessoas com deficiência que pinta com a boca e com o pé também. Exatamente. Ela foi fundada em 1956 por um alemão chamado Arnulf Erich Stegmann. É internacional, então. Exatamente. Atualmente a sede dela fica em Liechtenstein, né? E aí de lá eles administram os 72 países onde há uma representatividade dessa associação. Então, cada país tem um grupo de artistas, cada um no seu ambiente de trabalho, na sua casa, né? Então, isso permite com que nós saiamos apenas de uma tela, né? Que são reproduções. Inclusive, a gente trouxe algumas aqui. Deixa eu mostrar então, aqui. Eu tenho muitas reproduções que, graças a Deus, eu tenho todos os anos uma reprodução ou mais, né? Esse ano eu tive 2. Então, assim, isso para mim é uma alegria muito grande. Me explica isso aqui. Isso aqui são cartões... São vendidos em vários países, exatamente. Vendido em vários países com retratos, né? Com imagens de artistas que pintaram com a boca, com a correto? Boca e com os pés. Vai explicando, então. Então, essa aí é uma obra minha, né? Foi a minha última reprodução da coleção desse ano.
Então foi uma alegria que eu tenho, né? Carrego comigo, sempre com o objetivo de contar de outras pessoas que a gente acaba encontrando em muitos lugares que são encantadas por esse trabalho feito com tanto primor. Peraí. Cartão de Natal também? Cartão de Natal, sempre. Sempre? É o nosso carro-chefe, na verdade. Eu recebo em casa. Então, maravilha. E a gente agradece aqui, em nome de aproximadamente, hoje, de 800 artistas do mundo inteiro, que tem uma qualidade de vida que você não tem noção do quanto uma pessoa que compra o nosso material pode transformar vidas. Como é que funciona a compra desse material? Que não é ajuda, você está aqui com material de qualidade. De qualidade. Lembrando para as crianças e para os jovens do mundo tecnológico, isso aqui já foi, né, tipo assim, cartão de Natal era uma coisa que tinha que ser recuperada. Sim. Né? A gente mandava as mensagens para os familiares, para os amigos. E eu sou mandava dessa época, cara. por carta, né? Exato. Era um momento... E você não vai estar ajudando as pessoas com deficiência, você vai estar ajudando artistas que conheceram uma nova maneira de viver a vida. Exatamente. E isso, na verdade, foi um discurso muito bem ensaiado e era vivido por esse alemão, que juntamente com outros artistas da Europa, eles fundaram essa associação, que ao longo da sua trajetória transformou a realidade de muitos artistas no mundo inteiro. Não somente os artistas, mas também os seus familiares. Mas muito mais do que os familiares, a sociedade como um todo. Então são com lesões altas, né? Sim, Vamos dizer. São lesões múltiplas, na verdade. Pessoas que usam respirador, não podem nem sair do hospital. Eu conheço amigos que moram no CTI, mas ali mesmo eles continuam trabalhando e produzindo. Alguns pintam deitado, de barriga para baixo, entendeu? Você, cara, vê exemplos de quanto é possível você superar os limites quando você quer. Quando você determina que a tua vida não vai ser vivida por acaso, mas com um propósito a despeito das limitações que todos nós temos. Mas a gente faz da nossa limitação uma possibilidade de se tornar mais forte. E quando eu falava pouco para a sociedade, não querendo chamar a atenção de ninguém, mas eu acho que quando a gente se coloca, sabe, com um sorriso no rosto e podendo mostrar as nossas possibilidades... Sorriso verdadeiro. Verdadeiro, cara. E interessante que você falar isso, que antes do meu acidente, eu sofri de depressão, cara. Sério, Marcelo? Eu era um atleta. Eu fazia corrida rústica, era ciclista. Mas eu sofri de depressão porque com 15 anos eu tive uma convulsão. Fui medicado para tomar um medicamento anticonvulsivante e por um período eu amarguei um período difícil. E aí quando veio a deficiência eu aprendi a falar, algo que eu não fazia. Aí a cura era veio... tímido, vamos dizer assim? Não, eu falava, mas não do meu problema, que era tão angustiante. Aquilo que me consumia, entendeu? E de repente eu me vi numa cadeira de roda, num universo inimaginável. Não só numa cadeira de roda, irmão. Numa cadeira de roda dependendo... Sim, de pessoas. De pessoas para viver. Porque era uma vida nova, né? Exatamente. Para comer, para tomar banho, para se levantar, para acordar, para dormir. A gente depende de pessoas 24 horas. 24 horas. 24 horas. Mas, acima de tudo, de Deus. Aleluia. É Ele que vai movendo todas as peças como se fosse um grande jogo de xadrez. E, de maneira muito especial, Ele dá um checkmate, sabe, em todos os nossos problemas, de maneira muito especial, como só Ele sabe dar. E é por isso que eu tenho força para acordar e dormir como vitorioso. Porque é isso que Ele quer para mim e para você. E para todos nós, né, cara? Porque problemas existem, mas eu acho que quando eu ingresso nessa associação, eu amplio essa minha visão. O leque, cara, a visão amplia, eu não né? consigo reclamar do meu problema. Quando vejo uma pessoa que também pinta, cara. Porque as pessoas pensam só porque ele está na cadeira de roda, ele tem um bracinho torto, né? Ele vai ficar se lamentando. Muito pelo contrário, a gente às vezes esquece que a gente é usuário de cadeira de roda ou tem uma deficiência, galera. Eu vou falar uma coisa antes que eu esqueça, cara, que para mim é muito importante. A gente às vezes é desrespeitoso com o próximo quando reclama da vida. Porque eu não sei se você está carregando um grande problema, que às vezes é infinitamente maior que o meu, mas eu reclamo por uma coisa tão pequena. Sim. Eu, quando tenho um amigo que mora no hospital, ele não pode sair porque ele usa um respirador e tem que ter uma grande quantidade de profissionais para acompanhá-lo quando ele sai um pouquinho. Então eu tenho essa liberdade para estar aqui com você.
Eu tenho amigos meus que Eu vão te assistir, agradeço e o vão convite, assistir irmão. esse programa. Eu te agradeço. Eles vão assistir esse programa, mas eles não podem sair. Então, quando eu reclamo da minha vida, eu estou falando para ele, com todo respeito aqui, não me importo com você. Não me importo com o seu problema. E é exatamente isso que nós, seres humanos relacionais, fazemos com o outro. O teu problema é grande, não me importo, mas o meu problema é pequenininho, eu coloco ele no pedestal, como eu falei há pouco. Isso é muito ruim, cara, porque estraga as relações, entendeu? Marcelo, pô, você tá dando uma aula de vivência e sobrevivência pra gente, né? O termo é esse mesmo, porque não é mole a gente pegar aí um cara sem nada, né, com os 2 braços bons, 2 pernas boas, reclamando da vida, mas em busca da fé, né? A fé está nele, a fé está na gente. Quando a gente descobre a fé, vem o dom. O dom da transformação. Hoje você não só transformou a sua vida, como transforma a vida de milhares de pessoas. E aí eu quero te relatar que quando nós nos conhecemos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Eu quero que você fale um pouco dessa história, nem vou dar muito feedback. Aquele momento foi muito importante para mim, Marcelo, no sentido de que, caramba, existe atleta paralímpico, mas existe artista plástico. Conta um pouquinho daquele momento que a gente vivenciou, quando não tinha legislação, o que você estava fazendo lá na Assembleia, quem foi suas referências, enfim. Então, foi uma caminhada difícil, né, cara? Porque, como você colocou muito bem, era tudo muito enfraquecido nesse sentido, né? A luta da pessoa com deficiência estava galgando os primeiros passos. Isso. Engateando, na verdade. E a gente percebe aquele momento, mas com vontade de vencer. Você como atleta e eu como artista. E aí eu precisava expor meu trabalho, precisava de vitrine. E aí você propiciou justamente com a doutora Tânia Rodrigues, né, o João. A época a Tânia era deputada estadual, cadeirante. Beijo, Tânia. Obrigado pela tua existência. Com certeza, tenho um carinho muito grande por ela, pelo João e por todas as pessoas o João que ele fizeram... fala, o João Batista, presidente na época do Comitê Paralímpico Brasileiro. Exatamente. Um amigão, cara. A gente se fala pouco, mas quando a gente se encontra, é muito especial. Porque ele me remete exatamente àquele momento, quando ele chega para mim numa exposição lá na Alerj, naquele prédio antigo ainda, e ele fala assim, Marcelo, você aceita pintar 4 quadros de atletas paralímpicos? Não, acho nem o termo não era esse, né? Paraolímpicos, né? Aí eu falei, sim, aceito, mas você não sabe que desafio era grande. Porque na época eu estava tendo muitos machucados. Voltei para casa angustiado, cara. Porque eu falava, como que você faz isso? E voltei para casa pensando o que eu ia fazer. Mas venci esse desafio. Os machucados que o Marcelo relata aqui são os caras por ser usuário de cadeira de roda e ficar muito tempo sentado. Aí machuca um pouquinho. Eu não tinha ainda uma almofada adequada na época. São caras, inclusive. São muito caras. Na verdade, tudo para deficiente. É quase como se nós escolhêssemos estar deficiente. A gente precisa, governantes aí desse país, a gente precisa de produtos de qualidade, cadeiras de qualidade, almofadas de qualidade, para que artistas como esse possam produzir cada vez mais. Mas com preço acessível. Acessível. Porque senão a gente não consegue. Então, quando eu saio dali, eu comecei a planejar, né? Então a Tânia abriu as portas da Alerj para você. Sim. Aí os deputados de vários municípios começaram a ver a sua obra. Sim. E viram como era a sua capacidade elaborativa de fazer a arte. Sim, eu fui posteriormente na Prefeitura de Niterói, fiz uma exposição lá, em São Gonçalo também. E isso foi permitindo que eu ampliasse meu leque, né? E começasse a ter uma exposição do meu trabalho, me mostrando enquanto profissional. E isso foi muito significativo, conhecer pessoas que permitiram-me, né, ampliar esse meu network e chegar a pessoas que abriram portas. E quando você fala da Alerj, é uma viagem no tempo. Eu lembro com muito carinho, e interessante que eu descrevo disso no meu livro, né, o meu segundo livro, que foi O Aceitar é Preciso, de maneira muito sucinta, mas muito importante. Marcelo, segura. A gente vai ter que dar uma pausa. Radiante, terceiro bloco,
Vai vir muita novidade, vai falar agora não só de artista pintando, desse escritor maravilhoso divulgando sua obra. Aguarda um minutinho, vai beber uma aguinha e a gente já volta já. Olá vocês, estamos aqui de volta com o programa Mais Inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã, nesse dia maravilhoso e especial, falando aí de pintores com a boca. Mas antes de levar a palavra para o nosso convidado, queria falar aqui do Universo da Inclusão, o nosso encarte do Jornal do Correio da Manhã. Obrigado, Correio da Manhã, pela oportunidade de estar levando, não só aqui na televisão, mas também no jornal, o nosso encarte, falando sobre o mundo das pessoas com deficiência. Então, você quer conhecer mais sobre os nossos produtos referente à pessoa com deficiência, entre em contato aí nas nossas redes sociais, nos nossos telefones, na minha rede social, e a gente vai te dar oportunidade de receber esse material, de estar mais perto no dia a dia, no nosso convívio aqui no programa Mais Inclusão da TVC. E voltando aqui, o meu querido Marcelo Cunha, a gente está no último bloco, Marcelo, mas você teve um gap, você teve assim uma virada profissional. Sim. Nos artistas, né, pintando com a boca, na associação. Como foi isso? Olha, eu ingressei em 2004 como bolsista, né, que é a primeira etapa. E aí, claro, dando sempre o meu melhor. E felizmente eu tive a alegria de, em 2011, ser promovido a membro associado. Isso permitiu que eu tivesse... Então você tem que galgar. Sim. Degraus, vamos Sim. dizer assim. Não chega lá, pé na porta, quero ser pintor. Não, tem que ter talento. Exatamente. E aí, eu acho que Deus acima de tudo, mas muita dedicação, muito empenho, permitiu que eu tivesse uma boa avaliação do meu trabalho. E aí fui promovido a membro associado, isso permitiu que eu desengavetasse alguns outros sonhos, né? Inclusive aquele que eu carregava antes do acidente, que era de me tornar um publicitário. Ter a minha casa, estar casado. Uma das coisas que eu fiz logo no ano seguinte que eu entrei como bolsista foi planejar o meu casamento. Hoje você está casado? Sou casado, desde 2005 com a Adriana. Manda um beijo. Ô, Adriana, um beijo. E aqui eu estou lembrando, é um momento muito especial e a gente... teve a alegria, né, cara, de Você sair... já casou com ela na cadeira, né? Na cadeira. Eu, na verdade, já conheci antes do acidente. E a gente aí, Adriano, vai confidenciar o amor dele aqui. A gente se reencontrou muitos anos depois. Ela já tinha, né, tido um relacionamento, um casamento, um filho. E aí, quando a gente se reencontrou, foi um desafio muito grande. Mas eu sempre fui muito conservador. Falei, não posso, né, enfrentar tal desafio sem uma estabilidade. A associação me deu essa estabilidade. Ingressei como bolsista em 2005, a gente casou. Então, em um ano a gente planejou o casamento todo. E foi muito importante porque ela é uma guerreira, sabe? Sempre chegou junto, auxiliando. Mesmo com acompanhantes ajudando, ela sempre esteve presente. Para eu estar aqui hoje, ela contribuiu, né? Sempre é muito presente. Então, assim, foram presentes que Deus foi me concedendo. E isso me emociona, sabe? Me alegra saber que uma vida de empreendedorismo acontece quando você coloca Deus à frente, cara. Ô Marcelo, eu acho que nos move quando a gente faz uma coisa bem feita. A gente é muito amigo e eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de a gente estar aqui no programa que não é meu, é nosso, o Mais Inclusão é nosso. Eu vou passar, você vai passar. Tomara a Deus que continue. Quando eu falo para vocês que compartilhe esse programa, é para pessoas que estão desacreditadas, que possam ouvir o Marcelo, que possam ouvir o Anderson, que possam ouvir os nossos entrevistados. Sim. E eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida dessa pessoa. Porque a gente tem aqui muito tempo de cadeira, não só de cadeira de roda, mas de experiência de vida para passar. Quando você fala essa palavra, né, emoção, cara, sem emoção a gente não chega em lugar nenhum. Sim. Eu no esporte, eu sou emotivo e vejo em você essa grande emoção
de ser um Marcelo Cunha artista. Hoje você é esse cara, muito mais do que só publicitário, que como conseguiu, muito mais só de estar casado com a Adriana, né? Você é um cara, e aí não é pejorativo, você é um cara especial. Muitas vezes as pessoas usam a palavra especial lembrando a pessoa com deficiência. Mas você é especial no meu coração, no coração do povo que te escuta. Fala dessa emoção aí, eu te cortei, mas eu acho que é o momento ideal de passar para todo profissional que trabalha com pessoa com deficiência, de toda pessoa com deficiência que quer chegar lá no final do túnel. E o dinheiro, eu sempre falo para a galera aqui, é consequência de um bom trabalho. Sim. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Ele não é o acelerador, ele é o resultado. Sim. Então, você trabalhou com dinheiro, precisando para sobreviver, e hoje você é esse profissional estampado com a presença do Senhor, né? Uma vida digna, conservadora, mas com ideais. Sim. E essa emoção, irmão? É uma emoção que eu sempre carreguei comigo, só que ela foi potencializada com a presença, sabe, de Deus. Eu não posso deixar de falar disso porque é o que me move, é o que me faz sair da cama com um propósito. E a nossa vida, ela tem que ser vivida exatamente assim. Pelo menos é o meu entendimento, é um dia de cada vez. Sim. A gente não vive amanhã e não vive mais o passado. Tudo que a gente tem é o presente. Tudo que precisamos fazer hoje é viver da melhor maneira, certo de que os frutos serão colhidos. Então, assim, a minha graduação em Publicidade e Propaganda era um sonho com 19 anos de idade. E Deus, de maneira muito especial, permitiu que eu tivesse essa graduação. Tenho minha casa, consigo, sabe, ter a manutenção da minha família de maneira digna. E aqui carrego, né, o sentimento do Sr. Stegman, que em 1956 falou: todo artista, independentemente que pinte com a boca ou com o pé, ele tem que ter uma vida digna. Essa era a bandeira dele. Isso nos emociona, sobretudo num país que a gente vive, que infelizmente as políticas públicas elas não propiciam meios para que a pessoa cresça. Mas eu fico, em contrapartida, muito feliz de perceber que muitas pessoas com deficiência, independente dela qual seja, crescem. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp de tetraplégicos chamado Tetrásticos. E lá eu vejo muitos tetraplégicos, cara, que fazem de tudo, são pessoas bem-sucedidas em várias áreas da sociedade e contribuem, sabe, não apenas para o próprio crescimento da família, mas para toda a sociedade. Ou seja, a limitação deles, bem como a minha, sabe, não me impede de crescer. Isso me emociona, não tem como ser diferente. E você hoje, você se sente um exemplo? Inevitavelmente. Não tem como ser diferente. Porque todos nós, na verdade, Anderson, somos um exemplo. Positivo ou negativo. Todos somos um exemplo. E eu sou muito grato a Deus por ser um exemplo positivo. Porque a minha vida tem que ser vivida com propósito. A minha vida vai muito além desse corpo físico limitado temporariamente. Você acha que a cadeira é um propósito? Eu acho que Deus transformou no propósito. Porque Ele não quer que ninguém sofra, e é sofrido demais estar numa cadeira de roda. Mas quando você dá valor. Sim, quando você tem um sonho, quando você batalha por ele, eu costumo dizer nas minhas palestras, que eu também sou palestrante, eu não tenho tempo para ficar vendo a minha limitação. Eu não tenho tempo para ficar, sabe, ali sendo cortejado por problemas, por dificuldades. Sim. Eu tenho tanta coisa para fazer, cara. Me falta tempo. Não dá tempo, Não dá Marcelo. tempo, não dá tempo. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Cara, tinha que ter um dia de 48 horas. Não. Eu durmo pouco. Somos dois. Somos dois? É porque eu acho que tem que ser vivido. Eu vou perder tempo. Vou tirar aquele cochilinho de tarde. Eu falo isso muito pro meu filho. Vai perder tempo de vida. Você tem que produzir. Eu não gosto de dormir. Eu durmo por necessidade. O corpo tem que descansar. Mas eu gosto de ajudar. Eu gosto de fazer isso aqui. E você não é diferente, né? Não, eu fico impressionado exatamente por isso. Quando você falou para mim, tanto nos bastidores quanto agora, é exatamente essa ligação que às vezes a gente não consegue entender.
E aqui, quando eu ouço você dizendo que também não gosta de dormir... Não gosto. Cara, se eu pudesse, eu não dormia. Se eu pudesse, eu estaria na ativa constantemente. Eu também. E não faltaria coisa para fazer. Eu não estou falando de coisa qualquer, não. Estou falando de coisa de valor, que sai do meu universo para alcançar o universo de outras pessoas que talvez precisem entender o quanto a vida é maravilhosa de ser vivida. É única. Única. E eu sou uma pessoa, sabe, incorrigivelmente crente na felicidade, feita de momentos como esse, em que eu posso falar para você, mas vai chegar a muitas pessoas que eu não tenho a mínima noção, mas talvez precisem entender o quanto esses fragmentos constroem a nossa felicidade, que é vivida a cada dia, que se montam semanas, meses e anos, e a nossa trajetória, que tem que ser vivida com sentido, porque senão não tem sentido você viver. Depois dessa tua história verdadeira, existem ainda momentos que com certeza chega alguém do teu lado e tem pena. Qual é o recado que você manda para esse cara, para essas pessoas? Então, rapaz, eu lembro de muitas vezes que eu encontrei pessoas na rua e elas têm uma fala exatamente carregada de pena, de coitadismo, né, cara? A gente ri dessa situação. Não, eu dou risada. Impressionante, cara. Não, sem, sabe, querer ser pretensioso, eu saio, dou uma risada, cumprimento sempre educadamente. Eu vou embora da minha cadeira motorizada pensando o seguinte: essa pessoa não sabe com quem está falando. É exatamente o que Essa pessoa não sabe com quem está falando. Uma vez eu estava saindo do prédio ali do Ministério da Educação, juntamente com a minha irmã. Aí pedimos ajuda a uma pessoa que nos ajudasse a chegar na van. Na época não tinha carro, pedia ajuda, pegava o transporte público. E o cara olhou para mim e falou assim: não tenho dinheiro, não. Ele achou que eu estava pedindo dinheiro. Pensou que tu era pedinte? Não, eu já passei muitos sinais de trânsito que as pessoas fazem a maior questão, cara, de dar dinheiro. Caramba. E eu falo: não, eu não preciso. Graças a Deus eu não preciso. Que interessante, né, Marcelo? A gente chegar a um ponto na nossa vida, sermos exemplo, que é o mais importante, ter estampado no nosso rosto a alegria de verdade. De verdade. A gente não está aqui para brincar, a gente está construindo um programa de televisão que seja único, é um programa pioneiro, inclusive, no tema, de deficiente para deficiente, Sim. Vamos dizer assim, e de desmistificar o tema. As pessoas acham que é tema pesado. A nossa própria fé e religião, às vezes, coloca como fosse um milagre meu braço desentortar, ou Marcelo Cunha voltar a andar. Você está esperando esse milagre, irmão? Não, eu quero viver agora, independentemente do que vai acontecer depois. Claro que eu sei que tudo isso é passageiro, mas a despeito daquilo que Deus tem como o fim da história dessa nossa trajetória, eu quero viver hoje da melhor maneira, podendo olhar com verdade, como eu costumo, né, falar nas minhas palestras, e com muita propriedade, cara. Porque, assim, eu não sei aonde vai chegar. Eu não sei quem está nos acompanhando neste momento. Mas eu sei de uma coisa: esse Marcelo hoje é muito feliz. Então, o milagre já aconteceu na tua vida, Sim, irmão? O milagre, cara, da alegria, isso aí não tem preço. E tem mais. A gente precisa entender que a nossa vida é ilimitada. Ela é ilimitada quando a gente, sabe, busca viver com um sentido, com um propósito. Isso me dá muita alegria de encontrar você e perceber o quanto a gente se identifica, sabe, nessa maneira de viver. Marcelo, eu tenho aqui agora um produto, né, para a gente terminar aqui. Aceitar é preciso. Um relato de fé, superação e resiliência. Marcelo Cunha. É um marcador de livro. O que é isso aqui, irmão? Mês que vem, se Deus quiser, a gente vai estar lançando a segunda edição do meu segundo livro. É um livro que foi muito cansativo trabalhar nesse texto. Aceitar é preciso. Aceitar é preciso. E tem a ver com tudo isso que a gente conversou aqui. Aceitar os problemas, as dificuldades e de como a gente se coloca diante de cada um deles. Porque problema todo ser humano vai enfrentar. Sim. A gente acorda com problema, a gente dorme com problema. A questão é: o que eu faço com esse problema? Ele vai me tornar uma pessoa forte ou vai me enfraquecer? Ele vai me paralisar ou vai me impulsionar? Eu escolho que ele me impulsione. E é exatamente isso que me conduziu ao longo desse
quase um ano reescrevendo a primeira edição do livro, né? Para que ele chegasse de maneira mais suave, mais leve e mais objetiva para esse leitor que precisa entender que eu sou um milagre de Deus, cara. Eu vou estar convidado aqui para... Certamente. Não, você não pode faltar. Você e muitas pessoas que, sabe, eu tive o privilégio de conhecer nessa minha trajetória, querido. Cara. É muita gente boa, muita gente que a gente tem o privilégio de conhecer e não apenas conhecer, mas estabelecer uma relação que nem sempre é de proximidade. Sim. Mas quando se encontra, dá isso aqui, cara. Sim. Um bate-papo de relembranças. Né? Show de bola. É isso que é o programa, Marcelo. Com certeza. Cara, olha, o tempo se esgotou, mas eu quero te falar. Muita gente fala assim, ó, é uma satisfação de boca para fora. Está saindo do meu coração. É uma satisfação tê-lo aqui, no programa que é nosso, do Mais Inclusão. Quero agradecer o Correio da Manhã, essa infinita oportunidade que nos dá de dar voz ao nosso trabalho, principalmente para quem nos escuta ou nos vê, a possibilidade de uma nova trajetória de vida, como aconteceu na vida do Marcelo, que precisou de um mergulho, não sei se é errado ou certo, mas logicamente na vida cotidiana um mergulho errado, mas que um mergulho que transformou a vida no Marcelo Cunha, nesse cara aguerrido, né? Nesse cara que quer mostrar para a sociedade que nós, pessoas com deficiência, não somos poucos, somos milhões, por dados do censo do IBGE. Sim. E a gente não quer ser um peso social. E você não é esse peso social, Marcelo. Não. Você transformou essa sociedade, ajuda a transformar com leveza, sim, com simpatia e com Deus no seu coração. Sim, com certeza. Então aproveita esse minutinho final aí com tua câmera, manda uma mensagem para os teus amigos, para a tua família, para o teu público e quem precisa te escutar. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha família que sempre esteve presente, que é a base da sociedade, né? Como disse Rui Barbosa. E a gente precisa entender que cada oportunidade que Deus nos concede precisa ser aproveitada na sua intensidade. E de maneira profunda ela pode nos transformar. Problemas eu enfrento e você também. Mas diante de cada um deles nós podemos nos tornar mais do que vencedores. Nós podemos, sabe, ser aquela luz a brilhar nas trevas de muitas pessoas. Não estou falando de uma deficiência física como a minha, do Anderson, e de tantos outros milhares, né, que estão nesse mundo, mas buscam agarrar as oportunidades. Talvez seja a sua que está aí do teu lado. Só permitir que seus olhos se abram e você talvez tenha a oportunidade, o privilégio de ser uma pessoa feliz tanto quanto nós somos. Eu tenho certeza disso. Quero agradecer o Correio, né? Correio da Manhã, que abre as portas para nós, e de tantos outros canais que vão se abrir, para que a gente possa, com essa voz, contagiar pessoas como você. Eu agradeço por você estar aí nos assistindo. Para mim é um privilégio reencontrar um grande amigo e poder dizer para ele o quanto a vida vale a pena ser vivida. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado vocês que estão aí nos assistindo. Gostou do programa? Dá oportunidade, compartilha. É importante chegarmos em muitas pessoas com deficiência para mostrar como a vida é bela, mesmo na cadeira de roda, mesmo com toda a diversidade, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. A vida a gente tem que treinar, a gente tem que estudar e criar habilidade. E é essa habilidade que o Marcelo Cunha nos trouxe hoje, mudando não só na pintura, agora também como escritor, mas mudando a vida de vocês. Parabéns, Marcelo, te agradeço aqui a oportunidade. Eu faço sempre um gesto aqui, mas o Caduza vai ver aí como ele vai fazer. Queria apertar tua mão e te agradecer. Até o próximo programa, gente. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.